Teologia da Reforma Protestante, o item 16 do nosso livro, as Escrituras. Em lugar de adaptar a fé cristã à situação do povo, os reformadores propõem que o Evangelho seja reconhecido como medida única de fé e prática. Não é o homem que determina o que ele necessita. Ele deve buscar o que as Escrituras determinam como necessária à sua salvação. Esse é o discurso, né, que os reformadores invocam depois de terem deixado a Babilônia apocalíptica. Infelizmente, aconteceu uma interpretação errada de Lutero em relação ao ensino da epístola de Tiago sobre as obras. Em nenhum momento Tiago defende que as obras podem salvar. Antes defende que ela é uma manifestação do homem salvo. Lutero não interpretou assim e rejeitou fortemente essa epístola, defendendo inclusive que ela estava em contradição com a epístola de Paulo. Conforme George, no seu livro Teologia da Reforma Protestante, está escrito: o desprezo de Lutero pela epístola de Tiago é famoso e ilustra ainda mais sua fixação em Cristo como centro verdadeiro e apropriado das Escrituras. Lutero, lendo Tiago pelos olhos de Paulo, considerou insuficiente a teologia da graça esboçada de Tiago. Era realmente uma epístola insignificante, disse Lutero, porque nada havia da natureza do Evangelho nela. Fora com Tiago, ele dizia. Quase tenho vontade de jogar Tiago no forno, como o sacerdote de Kahlenberg fez. Uma referência a um pastor local que em certa ocasião usou as estátuas dos apóstolos como lenha. É terminantemente contra Paulo e contra todo o resto das Escrituras ao atribuir justificação às obras. Lutero, então, não lia a Bíblia univocamente. Ele encontrou, poderíamos dizer, um cânon dentro do cânon, pelo qual todo o texto das Sagradas Escrituras deveria ser avaliado. Pois bem, na verdade, o apóstolo Tiago, ele não nega a fé como sendo a justificadora do homem. Apenas ele diz que as obras, elas demonstram a sua fé. Se você tiver fé, você vai ter obras. Tanto que ele diz: eu demonstro a minha fé pelas obras. Ou seja, quem é convertido, quem tem fé e foi justificado, ele vai ter obras. E vamos entender também que o termo obras, ele significa mais de uma coisa, né? Obra significa um trabalho. Então a obra pode ser, por exemplo, um trabalho em prol do Evangelho e a pessoa acreditar: não, eu fazendo esse trabalho para Jesus, eu vou ter meus pecados perdoados, vou ser justificado e serei salvo, tá ok? Mas obra também, ela é utilizada na Bíblia para simbolizar vida transformada, as suas novas obras. Então, por exemplo, João Batista, quando ele está pregando o arrependimento, ele diz que o machado está posto à raiz das árvores. Toda aquela que não produz bom fruto ou não produz boas obras será cortado e lançado fora, né? E que tipo de obra João está falando? João está falando da obra que pode ser definida como vida transformada. Antes você roubava, essa era a sua obra. Agora você não rouba mais. Você demonstra uma vida transformada. Antes você roubava, agora você abençoa. Antes você mentia, agora você não mente mais. A sua obra agora é falar a verdade. Então é dessa obra que o apóstolo Tiago está falando. Essa obra, ela demonstra, né, que o indivíduo está justificado pela fé, porque se ele precisava mentir, vivia na mentira e de repente não mente mais, então significa que ele foi justificado pela fé, teve a sua vida transformada, então ele pratica novas obras. Essa é a harmonia correta entre Tiago e Paulo, né? A Bíblia, ela é um livro perfeito, harmônico,
Infelizmente, Lutero era um péssimo intérprete, tanto que ele manteve muitas das doutrinas católicas. É sempre importante lembrar, continuou batizando crianças. Por isso, se você entrar numa igreja luterana hoje, você vê uma igreja morta, é uma igreja católica, né, com pequenas alterações, não, mas continua sendo uma igreja morta. Além do batismo infantil, manteve a doutrina de Maria tendo nascido sem pecado, que Maria continuou virgem depois que Jesus nasceu, né, que Maria não morreu, ascendeu aos céus, e continuou defendendo que Maria era mãe de Deus. Tudo doutrinas que faziam parte da mariolatria. E continuou defendendo também aquela doutrina pagã da predestinação que Agostinho havia levado para a Babilônia apocalíptica, que ele havia aprendido na seita espírita maniqueísta.